Olá, pessoal. Hoje eu quero falar sobre a verdade, sobre satanismo, teoria da conspiração, Illuminati, sociedades secretas. Temos muito conteúdo aqui na internet, no YouTube, falando sobre essas coisas. Mas infelizmente eles tratam de uma forma muito rasa. Eles falam sobre nova ordem mundial, Illuminati, os símbolos. Mas o que está por trás de tudo isso? É preciso ter um conhecimento mais aprofundado, é preciso estudar, pesquisar mais. Infelizmente, a internet ela só nos dá uma pequena introdução. E como é que eu descobri isso? Lendo. Então, eu aconselho vocês a lerem bons historiadores, bons autores da área. E vou deixar aqui na descrição as referências dos livros que eu li. E vou deixar também um link para vocês baixar esses livros. Tem um que fala mais da questão histórica, outra questão mais espiritual, teológica, mas são livros muito bons. São pesquisas de anos. Esses pesquisadores, historiadores, teólogos estudaram muito, conseguiram documentos guardados dentro do Vaticano, que são documentos históricos que realmente são as fontes primárias. Busquem as fontes primárias. Internet não é fonte primária. Procurem livros publicados. Então, essa é a minha dica. E para começar, eu queria dizer o seguinte: como é que vazou essas informações? Se são sociedades secretas, então o conteúdo tem que ser secreto, não é verdade? Bem, existem duas teorias minhas que eu criei, que eu acredito para esse vazamento de informações. A primeira é a questão espiritual. Essas famílias, essa pequena elite que governa o globo, ela governa porque Deus permite, tudo é permissão de Deus. Então, enquanto o anticristo não subir ao poder, Deus dará ao anticristo todo o poder de reinar nessa terra. Mas enquanto isso não acontece, tudo passa pelo controle de Deus. Essas famílias controlam tudo, controlam. Mas Deus está no controle de tudo. Então Deus deixa vazar muitas informações para que seus servos abram os olhos do que é a grande manipulação. Deus dá revelações aos seus servos. E também existem muitas pessoas que são da maçonaria, do satanismo, que se convertem a Cristo e começam a falar as coisas que eles sabem. Acredito que eles não falam tudo que sabem, até porque eles serão oprimidos, serão perseguidos e até mortos. Então eles falam aquilo que eles podem falar. Então eles nos deixam uma pequena ideia do que é o satanismo, do que é essas sociedades secretas. Esse conhecimento que sabemos é o mínimo dos mínimos, porque eles têm livros muito antigos, livros que desvendam vários mistérios da humanidade. Então é claro que a população não vai ter acesso a isso. Então, muitos pesquisadores, pesquisando, estudando, eles conseguiram descobrir, desvendar muitas coisas. Então, eu quero deixar aqui que tudo o que sabemos é uma pequena parcela do que realmente existe por trás de tudo isso. Mas graças a Deus que nós temos um acesso, podemos falar, podemos abrir os olhos das pessoas, porque as pessoas estão muito manipuladas, estão cegas. Então, esse é um dos objetivos dele, é manter a população leiga, a população cega, a população não vai ter como lutar por seus direitos, mudar. Então, vamos lá. Primeiramente, o que se fala muito é sobre o olho de Horus. Por que os Illuminatos, os maçons, usam tanto a simbologia egípcia? Primeira coisa, o primeiro povo a ter de fato aliança com Satanás foram os egípcios. Muitos se falam, fulano é possesso, é do diabo, é pai de santo, é isso, é aquilo. Apenas uma pequena parcela da população mundial de fato tem aliança com Satanás. Assim como Deus chama os seus escolhidos, Satanás também chama os seus. Só pode entrar para a maçonaria, para os iluminados, para o satanismo, quem de fato Satanás chamar. Não é qualquer um que entra. Segunda coisa, essa pequena elite satânica não aparece na mídia, eles não sabem, eles não podem dizer quem são. Essas pessoas que aparecem dizendo que são bruxos, pai de santo, fala com pacto com o diabo, é tudo mentira, tudo coisa da mídia para gerar lucro.
os verdadeiros satanistas, não estão na televisão. Existem sim instrumentos dele usados na política, na indústria musical, nas universidades, que aparecem sim na mídia, são instrumentos dele, tem impacto, tem. Só que quem comanda o mundo, a verdadeira elite, não aparece. Eles se escondem nas trevas. Aprendam bem, a verdadeira elite, eles estão escondidos na escuridão. Porque os planos que eles têm, o objetivo que eles têm, eles não podem revelar, eles não podem dizer quem são. Primeira coisa. Então, voltando ao assunto do Egito. Os sacerdotes egípcios receberam coordenadas muito poderosas acerca do mundo espiritual, acerca da abertura de portais. Tem um autor que eu leio e estou lendo, que eu gosto muito, que se chama Daniel Mastral, ele tem um canal aqui no YouTube. Ele escreve de uma maneira fantástica. Ele trata a história, teologia e a questão espiritual. Muito bom. Ele foi um ex-satanista, ele falou coisas muito profundas. Então vocês precisam ler os livros dele, Rastros do Oculto, que é muito bom. Eu vou deixar aqui no link para vocês. Então o que é que ele fala? Essas pirâmides foram construídas em uma época onde ninguém tinha conhecimento, arquitetura, engenharia, mas foram construídas perfeitamente. Quem deu as coordenadas foram poderosas entidades, os sacerdotes. Então, através das gerações, eles foram deixando seu legado, suas gerações, de geração em geração. Lembra que eu falei que para ser satanista, maçom, você tem que ser convidado? Satanás escolhe você. E geralmente essas famílias que dominam esse mundo, elas são de gerações de sacerdotes, de pessoas que tiveram pacto com as trevas. Então, hoje, na atualidade, como é que eles atuam? Eles querem, estão preparando a vinda do anticristo, como todos nós sabemos, e usam de várias formas, usam a indústria da música, a política. Só que, quando se fala em maçonaria, se acha que tudo é a mesma coisa, não é. Existe uma hierarquia das lojas maçônicas que a história conta muito bem. O livro As Sociedades Secretas no século XXI expressa muito bem. Muitos maçons trabalham para o satanismo, só que apenas os do grau 33 é que os conhece pessoalmente. Eles não se apresentam para todo mundo. E o número 13 para eles tem uma simbologia muito grande. Por quê? Porque o número 13 simboliza a fênix. A fênix, ela morre e ressurge, ela tem um poder de ressurreição. Por isso que o dólar americano tem 13 estrelas, tudo tem o número 13. Então esse número é um número específico. Na Cabala esse número tem um significado, é a carta da morte. No tarô é a carta da morte, na Cabala também tem um significado muito importante. Então eles usam, eles existem rituais, eles usam um simbolismo muito forte, porque para eles é muito importante o simbolismo. Primeiro para eles, depois eles seguem um ritual. Como Daniel Machado falou, as luas, as fases da lua são muito importantes. Que eles agem ali, eles agem de acordo com os meses do ano. Na verdade, não temos 12 meses, tínhamos 13 meses. O mês 13 foi abolido. Então, não sei se vocês assistiram o desenho Cavaleiros do Zodíaco, que aparece um terceiro, o 13º cavaleiro, simbolizando o mês 13. Então, foi abolido esse mês. Então, tudo isso tem relação com as fases da lua. Então, tudo isso tem uma simbologia muito forte. Essas sociedades, o maior símbolo das sociedades secretas e do satanismo é a serpente. Todas as religiões aderiram à serpente, tem alguma simbologia com a serpente. Até mesmo o cristianismo, Moisés levantou uma serpente simbolizando Jesus Cristo. Então, todas as religiões receberam influência deles, dos reais satanistas, não esses que aparecem na mídia. Os satanistas reais estão escondidos nas trevas, na escuridão. Então, eles influenciaram muita coisa. Existia um grupo em 1774 chamado Sábios de Sião. Eram judeus ricos que queriam ter o poder. Eu vou ler alguns dos objetivos dele para vocês. Naquela época, viu? Cadê? Ó,
controle do dinheiro, controle da imprensa, extensão do poder, controle da fé, provocar confusões com o objetivo do domínio da opinião pública, aspiração ao luxo, controle da alimentação, controle da educação. É o que vemos hoje. A nossa cadeia alimentar é manipulada, eles estão adoecendo a população. A educação é reprimida. Eles controlam a imprensa, o dinheiro, tudo eles controlam com o único objetivo: preparar o caminho para o líder mundial deles. Então existe uma hierarquia. Nos Estados Unidos, por que colonizaram a América? Quem colonizou? A América foi colonizada, a América do Norte, os Estados Unidos foi colonizada por maçons, então ela é uma cidade, referência maçônica, é por isso que existe tanta simbologia nos Estados Unidos. Então existe uma hierarquia deles. Quem está no topo? Existe a família, desculpem que eu não sei pronunciar o inglês, duas famílias de banqueiros muito milionários. Elas dominam toda a finança do mundo. Abaixo dela tem o Conselho dos 13, o Conselho do 33, o Conselho dos 300, Rito Escocês e assim vai. Eu vou deixar essa pirâmide para vocês. Então, qual é o objetivo central dele? As guerras mundiais, quem provocou? Com certeza os satanistas. Eu quero deixar claro aqui que o satanismo está no topo, aí vem os Illuminati, vem a maçonaria e assim vai descendo. Então, por que eu tô falando que os reais satanistas estão no topo? Porque muita gente pensa que são os Illuminati e não é. Os Illuminati são a descendência de famílias que agem com o objetivo da manipulação mesmo, a maçonaria da política. Mas os reais satanistas, que são a descendência egípcia dos pactos lá na antiguidade, esses sim são os que mandam. Então a maçonaria é um braço do satanismo, os Illuminatis também. Então eles querem deixar a população cega. Quem provocou as guerras mundiais? O satanismo. Então, qual é o objetivo deles? Eles criam um problema, depois criam a solução. Eles querem deixar o mundo um caos para depois vir com a solução e eles é que são os heróis. Amigo que está me assistindo, qual a maior loja franco-maçônica? Se chama ONU. Os representantes da ONU são maçons, são Illuminati, são satanistas. Eles têm uma missão nessa terra. Então, muitos deles não conhecem a elite principal. Aí você pode se perguntar, mas como é que você sabe disso? Como é que você sabe disso? Bem, de acordo com as minhas pesquisas de anos de estudo sobre ocultismo e sociedades secretas, eu posso afirmar que todo esse conhecimento é real. Então, o que é que eles fazem também? Eles travaram uma guerra contra os verdadeiros servos do Senhor Jesus Cristo. Eles se filtram em hospitais, em igrejas, eles fazem poderosos encantamentos para amaldiçoar o povo de Deus, se filtram em hospitais, consagram bebês, sequestram pessoas para seus rituais. Então, eles são muito organizados e eles passam por todo um processo de aprendizado, conhecem coisas, viagem astral, tudo isso eles conhecem. Então, o verdadeiro objetivo deles é derrubar aqueles que estão despertando, aqueles que sabem da verdade. Então, meu amigo, vamos espalhar esse vídeo. Quanto mais pessoas souberem da verdade, melhor. Só que tem um porém, se prepare para a luta espiritual, porque há uma batalha espiritual. Se você nunca passou por uma batalha espiritual, então se prepare, porque a partir do momento que você abrir os seus olhos, você vai passar por uma grande batalha espiritual. Eu digo por mim, já tive muitas experiências nessa área de batalha espiritual. Então, gente, eu vou fazer outro vídeo, aqui não dá para falar tudo, mas eu vou falar historicamente, espiritualmente, sobre muitas coisas. Aqui no Brasil existem os líderes que têm bases em muitos estados, que eles se organizam primeiro para atacar quem serve a Deus verdadeiramente, depois para manipular, controlar a população.
Essas doenças que aparecem não é mosquito não, não é vírus não. São vírus produzidos em laboratório com a finalidade de matar, com a finalidade de espalhar o caos. Depois eles aparecem como heróis, dizendo que tem uma vacina super potente e cura todo mundo. Tudo isso faz uma parte do controle da população mundial. Então, essa é a primeira parte. Essa é uma pequena introdução que eu fiz para vocês, mas eu vou fazer vários e vários vídeos, porque o assunto é muito extenso. Queria deixar vocês com gosto de quero mais, terminando o seguinte, sobre os discos voadores. Na verdade, os discos voadores existem, só que não são os alienígenas. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler e seus aliados fizeram grandes experiências com discos, porque eles queriam monitorar outros países. É aí que muita gente vê disco voador. E elas viram mesmo, só que não é disco voador de alienígenas, são disco voadores criados, e os cientistas criam para poder monitorar os outros países. Os discos voadores foi usado como uma arma. Então, só um gostinho de quero mais para vocês. Hitler também foi um dos maçons manipulados por eles para tentar controlar a população mundial. Então, isso só é um pouquinho do que eu quero dizer para vocês. E também existem muitas lendas que as pessoas acham que é mentira, que fica só com a lenda, como Mago Merlin. Mago Merlin existiu. Realmente, os satanistas dizem que ele existiu. Foi um grande mago satânico. Merlin, existe muitas lendas que falam sobre a espada Excalibur, muitas lendas que as pessoas dizem que é mentira, mas na verdade não é. São mistérios da humanidade que só eles possuem. Então, no outro vídeo eu vou falar sobre esses mistérios, vou falar sobre os portais que são abertos, sobre as entidades, sobre a batalha espiritual. Então não percam, se inscrevam no canal e esperem o próximo vídeo.